Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 7 do livro de João, de onde vinha a sabedoria e a inteligência de Jesus. Você quer saber? Então nos ouça aí. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se em nosso canal e clique no sininho para você fazer o acompanhamento diário, pois todos os dias temos um vídeo novo da Palavra de Deus. Aproveita, não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha, isso vai nos ajudar. Eu agradeço a atenção de todos. Estamos vendo o Evangelho de João, que é o quarto livro do Novo Testamento. O propósito desse livro do Evangelho de João está escrito no próprio livro de João, no capítulo 20, no verso de número 31. Está escrito lá: estes, porém, foram registrados para que creais que, em primeiro lugar, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, segundo, tenhais vida em seu nome. Aí está especificado o propósito do Evangelho de João no próprio livro de João. Leia aí, antes de nos ouvir, o capítulo de número 6, para você fazer suas reflexões. Testemunhar de Jesus é o tema central deste Evangelho, tanto por parte de um homem especial como foi João Batista, quanto por parte do próprio Pai, do Espírito Santo e de seus discípulos e fiéis em toda parte do mundo. A mensagem central de todas as Escrituras é Cristo Jesus. João continua aqui nesse capítulo de número 7, é o capítulo de número 7 que nós iremos ver hoje. Capítulo de número 7, é o capítulo de número 7, que de onde vinha a sabedoria e a inteligência de Jesus. Eu tinha falado do capítulo 6, fazendo uma correção, nós estamos vendo o capítulo de número 7. Então abra aí a sua Bíblia, que ainda dá tempo de você fazer a leitura prévia do capítulo 7. Nós vimos ontem o capítulo 6. João continua aqui nesse capítulo a sua narrativa sobre Jesus, onde os seus irmãos não criam nele e, portanto, estavam tentando ajudá-lo, né? Os irmãos não acreditavam nele, mas queriam ajudá-lo. Havia um clima de disputa entre todos sobre Jesus, procurando saber quem ele era de fato e se de fato era o Messias. As opiniões eram contraditórias e Jesus respondia a eles, mas não da forma como alguém normal, mas como aquele que tem autoridade. Ele estava com eles, mas não se misturava a eles na tentativa de convencimento sobre sua pessoa. Jesus sempre exigiu que crescem nele quando ele falava ou fazia algo extraordinário. Ambiente de discussões, grupos prós e grupos contras, e lá vai ele no último dia da festa, o dia mais importante da festa, e se levanta e diz no meio da festa: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não é qualquer um que pode falar isso, né? O ministério público de Jesus, nós estamos na parte 2, que começou no capítulo 1, verso 19, vai até o capítulo 12, estamos no 7 hoje. Como já dissemos, Jesus passou a maior parte do seu tempo ministrando às pessoas de várias partes, especialmente nas festas judaicas. A especialidade de Jesus era pregar, ensinar e curar. Estamos seguindo a estruturação da Bíblia de Estudo de Genebra, que você pode adquirir aqui nas Semeadores. Nós estamos vendo, a seção vários acontecimentos próximos e dentro de Jerusalém, durante várias festas. Vai aqui do capítulo 7 até o final, no capítulo 12, onde encerraremos essa parte. Esses vários acontecimentos próximos e dentro de Jerusalém, durante várias festas, começa aqui no capítulo 7 e termina no capítulo 12. Então são 6 capítulos. Assim também nós vamos dividir essa já divisão em 3 sessões. Em Jerusalém, perto da festa dos tabernáculos, em Jerusalém também perto da festa da dedicação, e em Jerusalém e vizinhança perto já da Páscoa. Então começamos então perto dos tabernáculos em Jerusalém, do capítulo 7 até o capítulo 10. Então vai hoje 7, 8, 9, 10, 4 dias vendo aí em Jerusalém, perto da festa dos tabernáculos. Jesus realizou milagres e ensinou em Jerusalém, perto da festa dos tabernáculos. Muitos ainda o rejeitaram e o estavam rejeitando. Em Jerusalém, perto da festa dos tabernáculos, João passa a registrar uma série de acontecimentos do ministério de Jesus, dentro e ao redor de Jerusalém, que ocorreram próximo à festa dos tabernáculos. Partindo para Jerusalém.
João prepara a cena para as discussões a seguir. A descrença dos irmãos de Jesus, Cristo, verso 5, e o presságio de Jesus quanto à necessidade de comparecer o culto à festa com o objetivo de evitar a sua prisão, combinando-se para alterar o leitor sobre a crescente hostilidade em relação a Jesus. Jesus estava percorrendo a Galileia, mas longe da Judéia, por causa dos que queriam tirar-lhe a vida, e estava se aproximando, assim, a festa dos tabernáculos. Essa festa era a mais prolongada do ano judaico. Ela durava 7 dias, ocorrendo antes do ano novo judaico e do dia da expiação, Yom Kippur. Veja aí Levítico 23, Deuteronômio 16. E celebrava a provisão graciosa de Deus para os israelitas no deserto e o encerramento de cada colheita anual. Nessas festividades, 2 rituais eram muito importantes. O cerimonial da água corrente, que comemorava a provisão da água no deserto, números 20, de 2 a 13, e o cerimonial de acender as lâmpadas, dentro da festa dos tabernáculos. O primeiro ritual serviu de contexto para o sermão de Jesus, em 7, de 37 a 38. O segundo para as suas afirmações, no capítulo 8, verso 12. Repare nos versos 3, 5 e 10 e compare com o capítulo 2, verso 12 e também Mateus 12, 46. Como seus irmãos não criam nele e se sentiam empresários dele, querendo cuidar de seus negócios e apresentações ao mundo. No entanto, Jesus respondeu que o seu tempo ainda não tinha chegado. Essas passagens demonstram a preocupação de Jesus em sujeitar-se ao planejamento de Deus. As ações de Jesus em momentos específicos estavam carregadas de importância salvadora para todos os tempos. João dizia que o mundo não poderia ainda odiá-los, mas a eles sim, por causa do testemunho contra o que faziam eles nas trevas. Isso se refere à sua humanidade em sua oposição ao propósito de Deus. Nesse momento, os irmãos de Jesus representavam o mundo e a sua incredulidade. Mais tarde, alguns deles se tornariam cristãos. As pessoas que praticam o mal não gostam de ser desmascaradas pelo bem. Antes, preferem inventar todo tipo de desculpa, filosofias, religiões, para se manterem longe desse Deus que requer compromissos com ele. Essas palavras dirigidas a seus irmãos de que não subiria ainda não contradizem o verso 10, pois Jesus de fato compareceu à festa. Antes, indica que seus irmãos pediram que ele comparecesse de maneira pública e se apresentasse abertamente à multidão. Jesus diz que não iria daquela maneira. As pessoas já perguntavam por ele, mas não em público, por medo dos judeus, líderes e oficiais dos judeus, particularmente aqueles que eram hostis a Jesus. E muitos boatos se falavam dele, entre eles de que Jesus era bom. Um testemunho digno de pessoas imparciais disseram algo que era muito mais verdadeiro do que imaginavam. Vejamos aqui Jesus ensinando os judeus. Doravante, até o capítulo 8, veremos Jesus ensinando os judeus. Jesus ensinou as multidões em diversos contextos sobre uma variedade de tópicos. O primeiro discurso e a primeira interação de Jesus com a multidão se deu nos versos de 14 ao 24, conforme veremos a seguir. Jesus não havia sido discípulo de nenhum rabino conhecido. No entanto, o conhecimento e a sabedoria que demonstravam maravilhavam aqueles que o ouviam. Jesus respondeu aos judeus que o seu ensino não vinha dele, mas de quem o enviou. Jesus revelou a fonte do seu ensino. Ele era um inovador e nem a sua mensagem era originária dele mesmo, mas procedia do Pai. Isso é um importante corretivo às pessoas dessa época e também as de hoje, que procuravam atribuir os ensinos de Jesus a fontes humanas. Deus, o Pai, era a única fonte dos ensinamentos do Filho. Essa verdade também confirma a origem divina das Escrituras do Antigo Testamento, às quais Jesus se referia com frequência. Deus concede um discernimento correto sobre a natureza divina dos ensinamentos de Cristo, àqueles que desejavam com sinceridade fazer a vontade dele, isto é, aos cristãos verdadeiros em contraste com aqueles que apenas professavam buscar a Deus. Jesus faz um contraste entre os que falam por si mesmos e os que dão glórias a Deus. Um contraste é estabelecido entre aqueles que querem promover a si mesmos e aqueles que estão preocupados unicamente com o cumprimento da sua missão. Jesus pertence ao último grupo, ao que é verdadeiro por buscar não a sua própria glória, mas a glória de Deus, ou
de verdade, quanto a passagem em Cristo e sua mensagem são identificados com a vontade. É notável que esse termo, verdadeiro, se aplique a Deus o Pai, ao Espírito Santo, bem como às Escrituras e à pregação apostólica. Isso contrasta nitidamente com Satanás, que é mentiroso, e também o pai da mentira, João 8,44. Apesar de a lei ser dada por Moisés, ninguém o obedecia. A grande bênção de receber a lei, como a revelação da vontade de Deus, se transforma em responsabilidade pela desobediência. Jesus toca então num ponto muito delicado quando afirma que eles queriam matá-lo. E eles respondem dizendo que ele tinha demônio por pensar assim. Esse tipo de acusação era típico de pessoas que não tinham mais argumentos e resultou numa das mais terríveis condenações que Jesus pronunciou. Jesus fez mais um milagre, mas aqui, verso 21, ele estava se referindo a pelo menos um que essas pessoas tinham presenciado, a cura de um paralítico. A circuncisão estava prescrita na lei de Moisés, mas já havia sido instituída por Deus nos dias de Abraão. A ordem para que a circuncisão fosse realizada no 8º dia era encarada com tanta seriedade que tinha prioridade sobre a legislação do descanso no sábado. Isso não estava estipulado na Escritura, mas obviamente era prática comum entre os judeus nos dias de Jesus. Essa é a razão da argumentação que Jesus apresentou aqui. Jesus apontou para a inconsistência de seus acusadores, pois havia várias atividades permitidas no sábado, incluindo a circuncisão. Jesus pondera como era possível que fosse correto permitir um ato que envolvia apenas o prepúcio e, ao mesmo tempo, errado negar um que envolvia toda a pessoa. Jesus os condenava por julgarem apenas pela aparência e pedia que fossem justos e fizessem julgamentos justos. Nessa passagem bastante irônica, verso 25 ao 36, a multidão discutia sobre a procedência de Jesus. As pessoas pensavam que Jesus tinha vindo da Galiléia, isto estava em conflito com duas opiniões difundidas pelos judeus dessa época. A dizia que o Messias viria de Belém, outra que sua origem era desconhecida. Replicando essas opiniões, Jesus indicou a sua origem divina e não o seu nascimento geográfico. Ao negarem a missão divina de Jesus, seus ouvintes demonstraram ignorância quanto ao plano de Deus, apesar dos milagres que evidenciaram o endosso divino, aí verso 31. Alguns deles tentaram e procuraram prendê-lo, mas como não era ainda a sua hora, não o puderam fazer. A conspiração contra Jesus não teria sucesso até que o plano de Deus o permitisse. E quanto à nossa vida? Também não seria o mesmo? Deveríamos então, sabe o quê? Confiar mais em Deus. Alguns creram nele, mas outros permaneciam incrédulos, e isso se tornou a questão do momento. Ele dizia que eles haveriam de procurar por ele, mas não iriam achá-lo. E isso não está em contradição com Mateus 7,7. A diferença está no buscai, em Mateus 7,7. Jesus estava falando sobre um desejo genuíno por Deus que somente o Espírito Santo pode produzir no pecador. Porém, em João 7,34, Cristo estava se referindo aos esforços para localizá-lo, que seriam inúteis uma vez que os fariseus e líderes religiosos não podiam enviar os guardas ao templo ao céu. Os guardas do templo, eles não podiam enviar ao céu. Observe o contraste entre os incrédulos, verso 34, e os que criam, no capítulo 14, verso 3. Os judeus ficaram confusos com a procedência de Cristo e isso refletiu no fato de que não compreenderam seu destino, que era o céu. Eles entendiam esse conceito apenas em termos geográficos e não ficaram contentes com a ideia de Jesus ir ministrar entre os gregos pagãos a quem eles desprezavam. Jesus esperou por esse momento e, bem no auge da festa, Jesus comunicou uma mensagem enfática por meio da sua postura, de pé, e da sua voz. Ele exclamou. Aqui a mensagem que havia sido dada à mulher samaritana foi repetida e explicada pela identificação de vir a mim com crer em mim. Quando Jesus disse que não creriam nele, como diz as Escrituras, ele não estava sendo específico, lembrando de alguma passagem precisa. Não era uma citação exata do Antigo Testamento, mas poderia estar se referindo a fontes do Antigo Testamento que associam a água com o dom escatológico do Espírito, bem como passagens que empregam a metáfora da água para descrever as bênçãos da era messiânica.
O ímpeto da proclamação de Jesus é claro, muito claro. Nele se cumpre a tipologia da festa dos tabernáculos, verso 2. Os rios representam a abundância que beneficia não apenas os cristãos, mas todos os que estão ao seu redor. Ali, naquele momento, ele está se referindo ao Espírito Santo. O Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado. A interpretação inspirada de João a respeito da afirmação de Jesus deixa claro que isso é uma referência à bênção do Pentecoste. Embora o Espírito Santo já operasse no período do Antigo Testamento, no Pentecoste ele entraria num relacionamento ainda mais íntimo com os cristãos, conforme se vê capítulo 14, verso 17, 1 Coríntios 6, 19 e também no livro de Atos. O Espírito Santo é o presente do Messias para o seu povo. Bênção, né? Ouvindo-o falar dessa forma, alguns exclamaram que ele era profeta. Testemunhos divergentes foram dados por aqueles que não estavam cegos pelo preconceito. O Messias não teria feito mais sinais do que Jesus fez. Jesus pode ser o profeta prometido por Moisés. Jesus era o Cristo, o Messias. Ninguém nunca havia falado da maneira como ele falou, verso 46. Um estudo interessante poderia ser feito a partir do testemunho dado pelos inimigos de Jesus. A discussão sobre a identidade de Jesus continuou focalizada na sua procedência. Equívocos semelhantes ocorreram durante a conversa de Jesus com Nicodemos e com a mulher samaritana. O preconceito dos principais sacerdotes e dos fariseus fica evidente na reprovação que fizeram aos guardas do templo, à multidão e até mesmo a Nicodemos, que fazia parte do grupo deles. Os guardas enviados a prenderem a Jesus voltaram dizendo que ninguém tinha falado antes como ele tinha falado. Quão impressionante não era então ouvi-lo. Nicodemos era mais prudente e tentava defendê-lo, mas eles não o ouviram e ainda diziam zombando que nada de bom poderia vir da Galileia. A Galileia era desprezada pelo Sinédrio por ser uma região de população miscigenada, onde a lei não era observada com zelo. O antigo manuscrito traz o profeta, logo essa negação não significa que nenhum profeta poderia vir da Galileia. O profeta Jonas era dessa região, mas que o profeta certamente não viria de uma região tão desonrosa. Aqui novamente aparece a discussão sobre a questão da procedência de Jesus. Eles sempre voltavam para o mesmo tempo. O trecho a seguir, dos versos 53 até o capítulo 8, verso 11, não ocorre na maioria dos melhores manuscritos gregos desse evangelho. Conforme nos explica a Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire aqui nas Semeadores, os manuscritos antigos em que esses versículos ocorreram local, o colocam em lugares diferentes. A partir do capítulo 7, verso 53 e o capítulo 8, verso 1, fica claro que a localização dessa narrativa não é a original, pois Jesus não estava presente na reunião descrita no capítulo 7, dos versos 45 ao 52. Essa evidência sugere que esses versículos não faziam parte do original desse evangelho, mas que provavelmente têm origem apostólica e reproduzem um incidente que de fato ocorreu durante o ministério de Jesus. O capítulo 7 começa dizendo que, passadas essas coisas, Jesus estava ainda na Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus ali procuravam matá-lo. Essa era a intenção dos judeus. E termina no verso 53, cada um foi para sua casa. Esse é o verso 53. A discussão continua até hoje e continuará até a sua parousia. Quando ele voltar, quando prometeu, as discussões irão finalmente cessar. Óbvio. O tema hoje de nossas discussões é Jesus. Ou seja, você crê nele e o segue e recebe a vida, ou continuará nas trevas. Então, o tema central das Escrituras, da minha fala, da minha pregação, é Jesus. E a conclusão que eu tenho para você é essa. Ou você crê nele e o segue e recebe a vida, ou você vai continuar nas trevas. Eu vou repetir. Ou você crê nele e o segue, e assim você receberá a vida, ou você continua e continuará nas trevas. Amanhã tem um jeito de você sair das trevas. Capítulo 8. A luz do mundo e a verdadeira liberdade.
Tem gente que acha que ser livre é fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Isso é escravidão, porque você está fazendo a vontade do seu corpo. Quando você se domina, aí você está sendo livre. Quem de nós pode dominar a sua vontade? Amanhã veremos aqui o capítulo 8, A Luz do Mundo e a Verdadeira Liberdade. Você vai sair das trevas crendo em Jesus. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você acompanhar todos os dias, vídeo novo, um capítulo novo, palavra nova, e Deus vai renovando, tem muito conteúdo, tanto conteúdo que tem, a parte escrita está no jamaisdesista.com.br. Não esqueça do joinha, tá? A nossa loja virtual, o semeadores.com.br, e também nossa rádio, radio.semeadores.com. Então todos os dias estamos aí procurando produzir conteúdo de qualidade. E em breve nós teremos infográficos de cada capítulo da Bíblia. Veja lá como vai ficar top essas nossas discussões. Vai ficar aí um conteúdo bom para ser divulgado e compartilhado com todos, para que todos aprendam. Amém? Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.